Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo novamente, você que está fazendo este curso acerca dos 9 dons do Espírito Santo, descrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Hoje nós vamos falar sobre o dom de discernimento de Espírito. Se você entrou aqui neste vídeo e você não passou pela primeira e segunda aula, volte aí, que nós estamos com uma playlist com os 9 dons, e este aqui é o terceiro dom, então volte lá. Não se esqueça, você que está assistindo, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha e comenta, porque assim o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e ele vai indicar para outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. O que é o dom de discernimento de espíritos? 1 Coríntios 12, versículo 10, é onde está descrito este dom. O dom de discernimento de espírito é a capacitação do crente para discernir tanto coisas espirituais como coisas do cotidiano. Por exemplo, situações que você precisa discernir, pessoas que você precisa discernir, e isso serve tanto para o âmbito espiritual, como também para o âmbito do cotidiano, das coisas que você faz no seu dia a dia. E é importante ressaltar, fazer um contraste de quem tem um dom de discernimento de espíritos e por que é importante esse dom. Porque Satanás é especialista em enganar as pessoas. Apocalipse 12, versículo 9, diz assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Não vou entrar aqui de forma profunda neste versículo, mas ele é bem claro dizendo que Satanás engana a todo mundo. Nós sabemos também, pelas escrituras, que Satanás é o pai da mentira. Satanás é o criador da mentira. Satanás além de ser enganador, ele é mentiroso, e a mentira está envolvida em seus atributos, tá? Então é importante que a igreja, que os irmãos tenham o dom de discernimento de espírito no seio da igreja, entre os pastores, entre os obreiros, entre as irmãs do ciclo de oração, para que a igreja não venha a ser enganada. O apóstolo Paulo nos avisa acerca desse engano, dessas armações do diabo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão da fé alguns, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que é espírito enganador? Demônios. E que é doutrinas de demônios? São espíritos enganadores, possesso em pessoas, e esses demônios estão ensinando doutrinas de demônios. Infelizmente, nós temos visto em muitos altares, em muitas denominações que têm grana, que têm dinheiro, ensinando doutrinas claramente de demônios, que não provém da parte de Deus, não provém das Escrituras. É uma nova revelação, é uma nova ordem, e essa nova ordem, essa nova revelação não provém das Escrituras. Mas alguém pode perguntar: mas ele está ensinando a Bíblia, está usando um versículo para ensinar isso. Não é porque a pessoa está citando um versículo que aquele versículo está realmente falando sobre isso. Para que nós possamos analisar de forma mais coerente e correta, nós temos que estudar todo o contexto do texto que está sendo lido, tanto o contexto histórico, contexto imediato do texto, se o livro está falando sobre este assunto, se é verdade. Nós precisamos ir na história cultural, nós precisamos analisar os originais, para que nós não possamos interpretar a Bíblia de forma errônea e até acabar ensinando doutrinas de demônios. Para o diabo agir, é necessário que ele induza pessoas. E cabe nós, como igreja,
buscarmos o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo o espírito de discernimento, o dom de discernimento sobre nós, para que nós não venhamos ensinar doutrinas de demônios, mas para que nós também venhamos discernir quem está e quem não está ensinando, quem é e quem não é espírito enganadores. Vejamos também um exemplo clássico de enganação, porém sem possessão demoníaca. Atos capítulo 5, versículo 11, Ananias e Safira. Você conhece a história, você sabe que eles tentaram enganar o apóstolo Pedro, dizendo sobre o valor da herdade que eles tinham. E os dois enganaram o apóstolo Pedro, entre aspas, tentaram enganar. O que aconteceu? Eles morreram, foram sepultados, mentiram para o apóstolo e mentiram para Deus acerca do valor a qual eles tinham vendido. E qual que é o problema desse texto? O problema é que eles não foi porque eles venderam. A maioria dos irmãos daquela época vendiam tudo e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para ajudar as outras pessoas, para ajudar a comunidade. O problema não foi vender, mas mentir acerca do valor a qual foi vendido. Veja que eles não estão possessos de demônios para mentir, para enganar. Porém, eles enganam, eles tentam enganar o apóstolo Pedro. E claramente não enganam o apóstolo Pedro, muito menos a Deus. João capítulo 8, versículo 44, está escrito: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é lhe próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A Bíblia nos ensina que tudo que nós obedecemos, nós nos tornamos escravos daquilo. Se Satanás, como João capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás é o pai da mentira, ele é o pai da mentira, e se nós obedecemos o pai da mentira e mentimos, nós nos tornamos filhos e escravos da mentira e de Satanás. Romanos capítulo 6, versículo 16 ao 18 está escrito: não sabeis vós a quem vos apresentardes, pois por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que tem sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Olha que Romanos, olha que o apóstolo Paulo diz neste texto: não sabeis vós a quem vos apresentar-vos por servo para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis? Ou seja, se nós obedecemos o diabo, e ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele é suplantador, de quem nós somos escravos? A palavra escravo diz aquele que não faz a sua vontade. Ou nós servimos a Deus e fazemos a sua vontade, ou nós servimos ao diabo e fazemos a sua vontade. Ambos, dependente da escolha, nós nos tornamos escravos e procuramos obedecer a quem nós estamos sendo escravos. Então, se Satanás é enganador, é mentiroso, então nós estamos mentindo, nós estamos sendo escravos da mentira. Agora, se nós somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo, devemos pedir a Deus discernimento, devemos pedir a Deus para que venhamos obedecer a sua palavra, para que assim nós possamos estar fora dos requisitos daquele que serve o reino das trevas. Em Atos capítulo 16, e versículo 16 ao 19, nós vamos ver agora uma diferença, que é uma adivinhação. Porém, esta mulher, ela estava possessa
Ela tinha um espírito de adivinhação. E quando fala espírito, fala de possessão. O que acontece? Paulo, eles estão pregando o evangelho. O versículo 17 diz: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Paulo e Silas foram presos, porque Paulo e Silas passavam por aquela mulher e eles diziam: olha aí, esses homens são homens de Deus. E Paulo acabou se cansando daquela situação, orou, colocou as mãos sobre ela e expulsou aquele espírito de adivinhação. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas. Eles foram presos. E aí você conhece a história, que acontece um terremoto. Eles cantavam e oravam hinos a Deus, e os presos estavam ali escutando, e de repente veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, eles foram libertos. Então você vê a diferença de uma pessoa que engana sem possessão maligna, como Ananias e Safira, e esta mulher que tinha um espírito de adivinhação, através de possessão demoníaca. E a partir do momento que Paulo repreende, expulsa aquele demônio, ela não tem mais espírito de adivinhação, ela não consegue mais adivinhar. E os seus senhores ficam bravos com Paulo, porque eles não gerariam mais lucros. Então eles reclamaram e Paulo e Silas foram presos. Querido, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você tem aprendido algo nesta aula, mas nós devemos falar com seriedade que a igreja está precisando de pessoas que tenham este dom. Certa feita, um pregador pregava em várias igrejas, ele com vários guias de matrizes africanas, de religiões de matrizes africanas, e ele pregava em várias igrejas, e as pessoas não tinham discernimento de espírito, e aquela pessoa servia a outra religião, a outro Deus, e ela pregava em várias igrejas. Mas teve um dia que esse homem chegou em tal igreja, e quando foi pregar, uma irmã se levantou no meio da igreja e disse: aqui você não prega, porque você está cheio de espírito maligno. E aquele homem rasgou as suas vestes e mostrou todos aqueles guias, tatuagens com várias imagens de demônio. E aquele homem disse: eu preguei em várias igrejas desse jeito, enganando a vários crentes. Mas naquela igreja não aconteceu. Por quê? Porque existia uma mulher cheia do Espírito Santo, que tinha o dom de discernimento. Talvez este é um dos dons menos requisitados, que aparece menos, porém extremamente necessário para a igreja de hoje. Se você chegou até aqui, você sente de Deus, de ter este dom, peça a Deus que Ele vai te dar, para que você use em favor da igreja, e para discernir pessoas, para discernir amizades, para discernir lugares que nós não devemos estar. Esse dom de discernimento não é só de espírito, de demônios, é de lugares, é de amizades. São todas as coisas que não agradam o Espírito Santo e a Deus e a sua palavra. E nós teremos discernimento também para agir, para pensar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixe seu like, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações, porque em breve lançarei mais um vídeo deste curso dos 9 dons do Espírito Santo. Paz.